Fala aí, seguranças, como vocês estão? Hoje, nesse vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach, nesse vídeo vou falar e ler para vocês os CDs escondidos no jogo. Lembrando, se vocês quiserem ouvir os CDs, vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição e se eu conseguir também no comentário fixado. Então, vamos lá. São no total 16 CDs e eles se tratam de gravações de consulta da Vanessa e de outra pessoa desconhecida, mas nomearam ele como o cliente 46. Cada CD tem uma numeração. Os CDs que possuem os primeiros números, como o 71, é da Vanessa, e os CDs com o número 46 é do cliente 46. Foi daí que veio o nome. Os dois últimos números são uma contagem, suponha assim. E o primeiro número é a ordem ou a quantidade de CDs. E agora vamos começar com o primeiro CD. No primeiro CD, a terapeuta, chamada pelo Departamento de Recursos Humanos da Fazbear, pergunta sobre o desempenho da Vanessa e como ela teve um trauma no passado e ela começou a iniciar protocolos calmantes. Vanessa pergunta a ela por que ela não está no seu trabalho. A terapeuta ignora a pergunta e fala sobre as conversas no chat da Vanessa com o Luiz, seu amigo de trabalho. No entanto, é achado no log do chat umas conversas criptografadas de um desconhecido. A terapeuta não consegue compreender a conversa, mas Vanessa diz que está conversando com apenas o Luiz e mais ninguém. No segundo CD, a mesma terapeuta tenta dialogar com o cliente 46 e conseguir alguma coisa, porém, nenhum processo. O 46 não gosta da luz, então a terapeuta fecha a cortina. Ela diz que precisa de algum resultado em sua sessão e se não convencê-lo a tempo, terá problemas. E o 46 deu uma risadinha como se gostasse daquilo. No terceiro CD, uma nova terapeuta aparece. Ela diz que não sabe quais foram os motivos de ter trocado a terapeuta. Ela começa a discutir sobre seu pai, chamado Bill. Ela diz que ele venceu em custódia no tribunal contra sua própria esposa, a mãe de Vanessa. A terapeuta diz que conheceu a mãe da Vanessa, mas ela cita o nome, mas o nome da mãe da Vanessa foi censurado, dando ideia que a Vanessa ficou remorsa após essa terrível tragédia. No quarto CD, o cliente 46 começa a agir silenciosamente, sem dizer nada, até que ele olha para as flores. Ele não gosta de flores ao seu redor. O 46, por algum motivo, ele fica alerta e sem dizer resposta. Ele gosta de cadeiras confortáveis. A terapeuta diz que ele não parece surpresa em vê-la ao invés de sua antiga terapeuta. Então ela fala sobre o arquivo, dizendo que ele tem essa sensação de ser rebelde e mais independente, mas nem tanto. E ela diz que ele tem alta capacidade com computadores. A terapeuta diz como se ele fosse uma espécie de fenômeno, com habilidades incomuns, semelhante aos hackers. No quinto CD, a terapeuta diz que o departamento de TI gravaram umas comunicações não no trabalho, mas outra coisa vindo do computador da Vanessa. A terapeuta nota que as mensagens agem de uma natureza manipuladora, mas a Vanessa insiste em dizer que é seu amigo Luiz dando piadas, mas a terapeuta insiste para ela dizer a verdade. E esse desconhecido tem até observado os arquivos pessoais da Vanessa, mas Vanessa ignora as perguntas e ela diz que muitos sabem sobre ela e de um tom fraco. Diz que às vezes eu preciso ouvir. No sexto CD, uma nova e terceira terapeuta aparece e ele deseja comer um doce. Então, eles comem o doce. Assim, a terapeuta conversa sobre os seus pais e a tragédia que ele teve no passado. Ela diz que não tem a sensação dele ter conseguido processar tudo aquilo emocionalmente. Quando ela leu os arquivos de sua história, percebeu que a história que ele disse foi como se ele tivesse tirado aquilo de algum livro que ele leu. Nos arquivos diz que ele passa seu tempo sozinho,
e um bom tempo em o seu autodiálogo, conseguindo respostas de suas próprias perguntas. E já que ele tem isso, a terapeuta diz que poderia usar isso para achar a resposta do seu passado. No sétimo CD, a terapeuta oferece doce para ela, mas Vanessa nega a oferta. Então o terapeuta tem a ideia de fazer o teste de Rorschach. As manchas com forma de desenhos. Na primeira delas, ela vê uma espécie de casa da árvore. Ela diz que gosta de sentar ao ar livre e ler. Na segunda, ela vê um escaravelho, que aparentemente é um rosto, e isso deixou as coisas mais interessantes para a terapeuta. No oitavo CD, a terapeuta pergunta se ele pensou a respeito da conversa sobre o 46. Está triste e assustado com o que aconteceu, e dessa maneira ele escrevesse os detalhes que o deixou triste e assustado. Ela diz que a tragédia leva sempre ao sentimento de perda, em um buraco sem fim. Então ela diz: e se os seus sentimentos profundos afetassem seus sonhos, deixariam de estar? No nono CD, começamos com a Vanessa admirando as flores. A terapeuta diz que foi o zelador ter colocado elas por anos. A terapeuta pergunta se plantou uma vez. Ela responde que trabalha demais. A terapeuta diz que está trabalhando mais do que deveria e aproveitar mais o tempo livre. A terapeuta pergunta a ela se tem algum hobby, mas ela não tem. Então a terapeuta ajuda ela a ter algum hobby. O esporte? Não. A terapeuta oferece um ateliê que está no porão dela, mas Vanessa diz que não gosta de porões escuros. No décimo CD, a terapeuta percebe que a Vanessa está tão confortável que parece que vai cochilar em breve. Nos registros, diz que ela trabalhou até tarde nas últimas 2 semanas, ou não trabalhando. A terapeuta pergunta para Vanessa se está pronta para falar sobre quem está conversando, e ao longo do tempo está mais séria e se isso não está distraindo-a do trabalho. Vanessa diz que seu trabalho é importante e diz que não pode divulgar nada. No 11º CD, a Vanessa fica na janela olhando para o céu azul e ela gosta assim. A terapeuta diz que em seu trabalho ela faz pesquisas online. No entanto, no histórico de pesquisa mostrou algo privado. Enquanto ela trabalha, Vanessa diz que faz pausas. A terapeuta diz que ela está comprando uma fantasia com material de pele falsa. A terapeuta pergunta para que serve, mas ela murmura dizendo que é segredo. Então ela pergunta por quê. Vanessa diz que não pode falar e que ele está sempre vigiando-a. Ela está falando do seu pai. Vanessa diz que o prendeu. Ela conteu esse sentimento obscuro, mas a terapeuta diz para ela encarar essas memórias e processá-las. A terapeuta supõe usar o autodiálogo, mas ela não gosta disso. E ela pergunta para que serve a fantasia. No 12º CD, a Vanessa vai ser transferida para outra sessão. A terapeuta diz que pode voltar para sua antiga sessão. Mas Vanessa agradece por todo o progresso que ela teve. A partir daqui, pessoal, só teremos apenas os CD do cliente 46, certo? E vocês vão ver que as coisas estarão bem mais esclarecidas, que vão estar mais esclarecidas para a gente perceber o que realmente aconteceu no complexo. Vocês verão. No 13º CD, uma nova e quarta terapeuta aparece. Essa terapeuta tem costume de perguntar, a aprender sobre os seus novos clientes. O 46 gosta mais de assistir do que esportes ou jogar. Prefere ficar dentro da casa, mas indo direto ao ponto. Ela foi instruída a falar da notícia. Ela diz que ela é a quarta terapeuta e as 3 ex-terapeutas do cliente 46 estão desaparecidas ou mortas, mas ela diz que uma delas foi encontrada morta. O 46, sabendo disso, não ficou incomodado. O corpo foi encontrado mutilado, o membro do corpo retirado por uma maquinaria. Nenhum incômodo do cliente 46.
ela começa a suspeitá-lo. O rastro do assassino não foi achado pela polícia. Nenhuma prova mas diante de tudo isso, ele dá uma risada. No 14º CD, a terapeuta pergunta se conhece a Freddy Fazbear Mega Pizza Plant. Ela diz que os técnicos da Pizza Plant o conhecem. Eles disseram que pegaram ele nas câmeras, o que parece ser ele. Ela diz que os técnicos têm certeza que foi ele quem hackeou os sistemas. Ela diz que eles têm mais palpites do que fatos. Esse hack está causando uma série de problemas e o cliente 46 continua achando engraçado. A terapeuta percebe que ele é solitário, sem ver os amigos conversando consigo mesmo. Nos arquivos, ela diz que ele desenvolveu software que dialogam e repetem as mesmas frases. Um programa que dá perguntas e consegue as respostas, como se fosse uma autoterapia. Nos registros de conversa encriptadas do cliente 46, a terapeuta percebeu como se alguém estivesse indo e vindo da própria mente do 46. E os técnicos tinham encontrado uma conversa anormal, supõe assim, falando consigo mesmo, e a terapeuta pensa como se houvesse outra pessoa respondendo 46. Quem é essa pessoa? No 15º CD, temos mais nova e quinta terapeuta. Ela diz que gostou dos resultados das manchas de tintas, mas aí algo de interessante acontece. A terapeuta pergunta o que ele vê na mancha. Aquilo deu a atenção dele. Ele diz que parece uma máscara. Ele gosta de se disfarçar. Ela diz que se disfarçar é praticamente ficar invisível. Ele gosta disso. Então a terapeuta relata uma denúncia. Os técnicos descobriram que o 46 está se comunicando com alguém ou alguma coisa. Bizarro. Ela diz que, pro lado dos técnicos, parecia uma tentativa de manipulá-lo ou atraí-lo para algum lugar. Então a terapeuta se ajeita para ver melhor os olhos do cliente 46. A terapeuta nota alguma coisa diferenciada nesse caso, como se ele não estivesse sendo manipulado por esse alguém, mas ele, o 46, está o manipulando. Então a terapeuta mostra uma foto gravada das câmeras da Pizza Plant, e nessa foto, que está distorcida, aparentemente é o cliente 46. Ele não está a sós, algo que é complicado de dizer. Ela diz que são orelhas de coelho. Será o Bunny Trap ou a Vani? No 16º e último CD, a terapeuta recebe uma mensagem dos técnicos da Pizza Plant. Eles disseram que estão lutando contra os glitches, a versão para a estranheza. Esse glitch se estendeu até para os sistemas e os traços da fonte do glitch o levaram para o cliente 46. Ela diz que os técnicos reprogramaram o sistema contendo o glitch, mas a fonte também foi alterada. E agora ele virou um conjunto intencional de subrotina, ou seja, ao ponto de se tornar um perigo mortal. Mas a terapeuta ainda não o julga. Então, sem resposta, a terapeuta acha reais fontes do passado do cliente 46. Tudo o que ele falou a respeito de seus pais e do seu passado era mentira. A verdade nisso tudo é que a sua infância e seus pais foram ótimos e felizes. Então, por que ele mentiu ao invés de dizer a verdade? A terapeuta o pressiona, então ela se desculpa do 46 e ele balança a cabeça como se não tivesse aquela próxima vez. Ou seja, nesse último CD foi comprovado por que os animatronics e os Starbots estão agindo mais agressivos do que amigáveis, de acordo com a sua programação de não machucarem ninguém e nem o cliente. Foi por conta de um glitch que infectou os sistemas do completo, se tornando um perigo mortal, assim deixando o cliente 46 no controle total. E além do mais, quem era esse coelho que estava manipulando o 46? Eu acredito que seja a Vani, mas como foi dito pela terapeuta no 15º CD, ela achou algo diferenciado entre eles dois. Aparentemente, o 46 está manipulando-a,
que por sinal, talvez seja o cliente 46 quem começou tudo isso, e é ele sim quem está tendo conversas encriptadas da Vanessa. O cliente 46 estava se comunicando e observando a Vanessa. Talvez seja ele quem está atormentando a Vanessa. Nós não sabemos a identidade real do cliente 46, mas sabemos do básico. Ele tem hábitos não saudáveis, não é social, com certeza é psicopata e muito perigoso. Eu digo isso porque está claro que nesse último CD foi o cliente 46 quem matou as terapeutas. Cada uma delas sabia demais sobre ele. Ele ser um hacker, sua conversa com o suspeito na Pizza Plat e sobre o seu real passado. Então ele matou e escondeu as evidências para poder continuar com o seu plano. Não sabemos o que ele quer, mas é possível que o cliente 46 é um admirador do William Afton. Como ele é um hacker, ele deve saber da história e a morte do Afton, e de alguma maneira ele está ajudando o Afton a ter de volta o seu próprio corpo físico. Ou talvez o cliente 46 tenha conhecido ele virtualmente, o Glitch Trap, que é o Afton. Assim deve ter contado a sua história. Assim 46 virou seu admirador e prosseguiu com o seu plano, tomar a Mega Pizza Plat. E você deve estar se perguntando como William Afton sobreviveu à tragédia do FNAF 6. Quem é o Bill? E outra coisa, para esclarecer esse caso. Sim, os animatronics e os staff bots estão sendo controlados pelo cliente 46, provando que eles, até a banda Grimlock, são inocentes. O próprio show da Hot é a prova de seu sofrimento. Então, por que William Afton voltou à vida depois de passar anos no seu inferno? Por diversão? No próximo vídeo de FNAF Security Breach, falaremos sobre o possível destino terrível do Grimlock Bonnie, envolvendo o Cliente 46 e William Afton. Muito obrigado pela companhia e atenção de todos, e nos vemos em breve. Fui!